Olá pessoal, eu sou o Wallace e eu vou falar um pouco sobre as tecnologias que foi usado no desenvolvimento do nosso projeto. As principais aqui é o React, né, com o Vite, para criar todo o ambiente de desenvolvimento, facilitar a integração dos arquivos JavaScript, CSS, HTML. Utilizamos também essa biblioteca Radix UI, né, para facilitar na criação dos temas, utilização de componentes como botões, campos de entrada, né, input, imagens. E o Supabase como um back-end as a service, né? Então a nossa aplicação front-end vai utilizar uma biblioteca que o Supabase provê em JavaScript, onde a gente utiliza a chave, né, a API key deles, e a gente consegue fazer a criação de um cliente HTTP, no qual consegue se comunicar e fazer as chamadas para o back-end, né? Então, entrando aqui um pouco no código, a estrutura é essa, né? Aqui tem os arquivos de configuração, package, Slint, né, para editação de código, para padronização de código. Temos aqui as bibliotecas, né, que eu falei, Radix, o Vite, o Supabase, o React, instalados aqui. Aqui na parte do Supabase nós temos o código que vai fazer a utilização da biblioteca dele, né, para criar o cliente, e a gente conseguir fazer as requisições para o back-end. Né? Aqui a gente vai fazer a importação das variáveis de ambiente, né, que contém a URL do Supabase e aqui, que precisa para poder criar o cliente. Agora aqui já falando um pouco, então aqui no nosso app.tsx, onde é que está o nosso componente principal, né? Os principais são o Auth Provider e o Browser Routes, né? Que é a partir do Auth Provider que eu vou conseguir segurar todo o estado do usuário, né? Se ele está autenticado, se ele não está, se ele é administrador, se ele não é. Nosso Browser Router que vai ficar responsável por iniciar quais são as rotas de nossa aplicação, né? Então, temos aqui a rota inicial, que é a homepage, a de login, e essa daqui, que é filha desse router aqui, desse protected route, que você vai conseguir acessar se ele de fato estiver com a sessão ativa, com a pequena ressalva, né, que é a página de funcionários, você não vai cadastrar os funcionários, somente o administrador do sistema vai conseguir acessar essa página, né? Então, ele, além de estar autenticado, ele tem que ter o perfil de administrador para conseguir acessar essa página daqui. Nós conseguimos acessar, verificar se o usuário está autenticado ou não através desse hook, né, user auth, que é definido, que só é possível ser utilizado porque ele é filho do nosso auth provider, né? Então se a gente entrar aqui no nosso auth provider, que é outro componente, onde ele não necessariamente vai exibir alguma página, né? Ele vai conter só as lógicas de gerenciamento de sessão do usuário, e ele vai prover para a gente todos esses valores aqui, né? O usuário em si, a sessão dele, aqui uma variável que diz se ele vai estar autenticado ou não, né? No caso, se ele tiver uma sessão ativa, se ele é admin e os perfis dele, né? Se ele é administrador, assistente social, se você pode fazer consulta, e também as funções de login e logout, né? Então, quando o usuário acessa a página de login, se ele tiver autenticado, né, ele vai ser direcionado diretamente para a página de dashboard, senão ele vai ter que fazer o login. O mesmo vai acontecer para essas outras páginas aqui, né, de dashboard, famílias, atendimentos. Se ele tentar acessar diretamente, ele só vai conseguir se ele tiver autenticado, com exceção de que a página de funcionários, além de estar autenticada, ele precisa ser administrador, né? Então ele precisa ter o perfil de administrador para conseguir acessar essa página de funcionários aqui. Se tentar acessar qualquer outra rota, vai ser exibido a página de não encontrado, né? Que essa página não está definida, e ele vai ter a opção de retornar para o início lá. Agora falando um pouco da página de login, para a gente entender como é que vai funcionar o fluxo de autenticação, né? Aqui tem um formulário com o e-mail e a senha. Quando o usuário faz o submit do formulário, né? Esse método aqui vai ser chamado. E aí
através do nosso hook de useAuth, a gente vai conseguir chamar a função de login, a gente vai passar o e-mail e a senha preenchido pelo usuário. Essa função de login, acessar aqui no nosso auth context, ela é uma função que já é provida pela nossa biblioteca do Supabase, né? Então, nesse objeto auth aqui, nós temos alguns métodos de autenticação, né? Pode pegar o usuário, pode fazer o login, etc. Então, ele já provou essa função aqui pra gente, que faz o login, passa o e-mail e a senha. Se retornar erro, a gente diz que o sucesso foi falso, né? E vai exibir a mensagem de erro lá. Se for sucesso, ele retorna true lá para nossa página de login, né? Então aqui, ó, sucesso, ele vai exibir torre do sucesso, né? E vai fazer o navigate para a página de dashboard. Mas só esse navigate aqui não é o suficiente para fazer o usuário acessar, né? Tem uma outra função aqui que ela é carregada assim que o nosso sistema carrega, né? Assim que o componente principal carrega, que é essa função aqui, onAuthStateChange, né? Que é também provida pelo Supabase. Então essa função aqui é um listener, né? Que vai receber uma função de callback, que toda vez que o estado da autenticação mudar, essa função vai ser chamada, né? Então quando a gente faz o login com sucesso, aqui, nesse método de login aqui, essa função é disparada, né? Então quando ela é disparada, a gente seta a sessão que foi retornada por ele, né? Então aqui nesse set session, a gente já tem a sessão do usuário, o usuário vai estar autenticado. Se aqui de fato tiver um usuário, ele vai pegar o user ID e o e-mail do usuário para buscar os perfis desse usuário, né? Então essa outra função aqui, ela vai fazer umas queries na tabela de profiles para pegar o profile do usuário e pegar as roles dele daqui, né? Com isso a gente vai preencher o nossa variável de estado aqui do usuário com essas informações. Após ter feito isso, quando ele navegar para a página lá, ele vai verificar que essa regra daqui do dashboard já vai estar atendida, né? Porque nosso usuário vai estar autenticado. Ele vai setar essa variável da sessão aqui, verificar se tem uma sessão, que ela faz uma dupla checagem, né? Se esse cara aqui tem valor, então ele é falso. Isso aqui vai ser falso. E aí ele nega novamente e fica true, né? Então, tem valor, ele verifica se faz uma negação, se tiver valor vai ser falso. Ele nega novamente e vai ser true, né? Essa aqui é uma verificação que é muito comum usada no código JavaScript, né? Um padrão, para verificar qual é o valor booleano daquela variável, né? Então, fazer a negação duas vezes dela e aí você tem o valor real daquela variável, né? Então, por exemplo, aqui se eu tenho uma variável A, tem uma variável A, que o valor dela é null, e eu não sei se essa variável é falsa ou verdadeira, eu faço a negação dela duas vezes, né? Primeiro vai dar true, se eu negar de novo, ele vai ser falso. Agora, se minha variável tem um valor definido, se eu faço a primeira negação dela, ela vai ser falsa, e a segunda vai ser true, né? Então, aqui, caso essa variável de exceção não tenha retornado nada, isso aqui vai ser falso. Aí, se ela tiver algum valor, ele vai ser true. Então, dessa forma, a gente consegue controlar aqui se o usuário está autenticado de fato ou não. E se ele é admin, ele vai verificar na user role, que foi retornado naquele método de fetch profile lá, né? Esse é admin. E aqui as roles dele. Dessa forma, a gente garante que o usuário só vai conseguir acessar a página lá, de fato, se ele tiver autenticado, né? Agora falando um pouco aqui da página dos funcionários, que é a página que somente o admin consegue acessar, né? Quando ele fizer o envio do formulário lá, vai preencher os dados do nome, sobrenome, o e-mail do funcionário, a senha dele, o perfil dele, né? O role dele ele vai preencher lá, se ele é um administrador, se ele é um funcionário comum. Ele vai fazer a execução de uma função
que roda no lado do servidor do Supabase diretamente. Então é uma função customizada, né? Ah, para o caso do admin. Essa função que ele chama de função de borda, né? Que ela é executada em um gateway de borda. Você cria essa função e faz o deploy dela. Ao fazer o deploy dela, essa função é disponibilizada em diferentes data centers, né? Então o Supabase tem inteligência de executar essa função no data center que for mais próximo ao usuário, né? Para ter mais velocidade ali, menos tempo de delay na execução dela. Essa função daqui, deixa eu fechar aqui, Supabase Functions. Essa função aqui, ela utiliza o Dino como runtime JavaScript, né? Então o Supabase utiliza o Dino para executar essas funções, né? Que também é um runtime JavaScript, assim como o Node, né? Então ele consegue usar JavaScript e TypeScript com ele, né? Então aqui quando essa função aqui ele recebe o objeto global do Dino server, né? Quando a requisição chega lá, ele vai fazer algumas verificações, vai pegar os cabeçalhos lá, se não tiver autorização vai retornar erro. Se tiver autorização, né? Ele vai pegar as variáveis de ambiente lá também, que vai fazer a mesma coisa que faz do lado do front-end, mas aqui executando do lado do servidor, né? Vai criar o cliente de conexão e vai fazer as regras para criar um usuário administrador do zero, né? Então ele vai pegar aqui, vai verificar se o usuário que está chegando aqui de fato é administrador. Se não for, ele não vai deixar ele criar um usuário. Essa verificação aqui diretamente do lado do servidor, né? Se ele for, se ele permitir, né? Se ele for de fato um usuário, então ele vai passar aqui, vai fazer a criação do usuário. Se não tiver e-mail nem senha nem o nome dele, vai tornar um erro. Passou aqui, ele vai criar de fato um usuário admin, utilizando esse objeto admin aqui, que é do módulo de autenticação do Supabase, né? Então vai passar o admin lá, a senha. Se tiver dado erro, vai retornar o erro, se não, ele vai retornar de fato lá que o usuário foi criado com sucesso, né? Também se ele for fazer a deleção, ele pode fazer a deleção do usuário, então é definida por aqui. E se ele for fazer somente a edição, ele já vai ter o ID, né? Ele só vai fazer o update na tabela de profiles do usuário, não vai utilizar o método de o objeto de admin para fazer a criação, né? Só vai fazer o update na tabela de profiles mesmo, que aqui ele vai criar um usuário do zero, né? Então para criar um usuário do zero, ele precisa utilizar esse módulo de admin aqui, que é já do próprio Supabase. Ou seja, o módulo de usuário do Supabase é o módulo à parte, né? E o módulo de profiles é outra tabela à parte que a gente faz o controle de quais são os perfis, né, do usuário, de acordo com as regras de negócio do nosso sistema, né? Aqui também posso falar um pouco das migrations, que no caso é que a parte dos modules vai ser outro membro da nossa equipe que vai apresentar, né? Mas aqui tem toda o histórico, né, de alterações que foi feita no banco, então as roles, admin, assistente social, consulta e etc. E as famílias, né? Mas eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso. Dizendo mais é isso e até uma próxima.